Como a gente resolve sistemas GDOs com 3 equações? Vamos lá entender. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai aprender a usar autovalores e autovetores para resolver sistemas GDOs com 3 equações, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então nas aulas anteriores a gente tem visto que a gente consegue escrever um sistema de EDOs na forma matricial, ou seja, a gente consegue passar da forma algébrica, então a forma normal do sistema, para uma forma onde a gente escreve esse sistema usando matrizes. Então a gente tem uma matriz coluna com as funções, então x1, x2 até o xn, uma matriz A com os coeficientes, que são os valores que estão aqui multiplicando as funções, e caso o nosso sistema seja não homogêneo, a gente também vai ter uma matriz Fzão com funções de t, que é quando a gente tem funções de t somando aqui no final. E aí, na aula anterior, a gente viu como a gente resolve sistemas 2 por 2 usando a forma matricial deles, e para isso a gente usou autovalores e autovetores. Agora, quais são as regrinhas envolvendo autovalores e autovetores que a gente vai usar para resolver sistemas 3 por 3, como esse aqui? Então, por exemplo, esse sistema, ele pode ser escrito como a derivada de uma matriz de funções, as funções são x, y e z, igual uma matriz com os coeficientes, então na primeira linha, quem multiplica x é 1, quem multiplica y é menos 2, quem multiplica z é 0, na segunda linha é 4, 2 e 0, e na terceira linha é 0, 5 e 0. E essa matriz de coeficientes multiplica a matriz de funções x, y, z. Agora, como a gente usa a forma matricial de um sistema 3 por 3, que tem 3 equações e 3 funções para a gente descobrir. E aí, como a gente chega na solução desse sistema, usando autovalores e autovetores? Então, vai ser bem parecido com o que a gente viu no sistema 2 por 2, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas agora, a diferença é que a gente vai encontrar um autovalor a mais, e isso vai adaptar um pouco as regrinhas que a gente já viu. Então, vamos lá ver como vai funcionar. A primeira coisa de todas que a gente vai fazer quando a gente quiser resolver um sistema de EDOs na forma matricial é encontrar os autovalores desse sistema. E aí a gente pode cair em alguns casos diferentes. Primeiro, você pode encontrar 3 autovalores que sejam diferentes. Um é totalmente diferente do outro. Então, por exemplo, o primeiro autovalor é 3, o segundo é 1, o terceiro é 2. Então, se isso acontecer, você caiu no caso mais simples possível, que as suas soluções vão ser o autovetor associado ao primeiro autovalor, vezes Euler elevado a esse autovalor vezes t. Aí, a segunda solução vai ser a mesma coisa, só que com o segundo autovetor e o segundo autovalor. E a terceira solução é com o terceiro autovetor e o terceiro autovalor. Então, olha só o que acontece aqui, gente. Assim como acontecia lá nos sistemas 2 por 2, aqui no 3 por 3, quando você encontra 3 autovalores diferentes entre si, um é diferente do outro, todas as suas soluções vão ter o formato autovetor vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Então, são suas 3 soluções. E aí, sua solução geral vai ser uma constante vezes a primeira solução, mais uma constante vezes a segunda solução, mais uma constante vezes a terceira solução, tudo bem? Então, a primeira coisa de todas que você vai fazer é encontrar os autovalores da sua matriz de coeficientes, que é a matriz A. Então, essa matriz aqui, ó, essa matriz que está multiplicando as funções. Quando você encontrar os autovalores, se você encontrar que os 3 são diferentes entre si, suas soluções vão ter esses formatos aqui, beleza? Mas como eu falei, esse é o mais básico dos casos, você encontrar 3 autovalores diferentes. Agora vamos lá ver outros casos que podem acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer quando você encontrar os autovalores da sua matriz de coeficientes é você encontrar 2 autovalores iguais e o primeiro aqui diferente. Então, por exemplo, você encontra um autovalor que vale 3,
só que aí você encontra dois autovalores valendo 2. Então, isso poderia acontecer, por exemplo, se você encontrar que o seu polinômio característico da matriz é lambda menos 3 vezes lambda menos 2 ao quadrado. Ó, o que vai zerar isso aqui é lambda igual a 3 para o primeiro termo e lambda igual a 2 para o segundo termo. Só que o segundo termo tem multiplicidade 2. Ou seja, você pode dizer que você tem dois autovalores iguais, está elevado ao quadrado aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Sua primeira solução, que é a única que tem o autovalor diferente, vai ser comum. O autovetor associado vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Então, é uma solução análoga ao que a gente tinha aqui atrás. O autovetor vezes Euler elevado ao autovalor. A segunda solução, que é para esse lambda 2, também vai ser análoga. Vai ser um autovetor associado a esse autovalor vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Tudo bem, até aqui a gente está seguindo o mesmo formato padrão. Só que o que acontece é que o terceiro autovalor é igual ao segundo. Então, para a gente conseguir encontrar a terceira solução, a gente vai ter que fazer umas adaptações, tá bom? Senão vai ficar exatamente igual à segunda solução. Então, o que a terceira solução vai fazer é pegar exatamente a segunda solução, replicar ela aqui embaixo, só que para não ficar exatamente igual, a gente multiplica por t. Então, fica o autovetor K2 vezes t, vezes Euler elevado a lambda 2 vezes t. E aí, ele vai somar o Euler elevado a lambda 3 vezes t, no caso é o mesmo que o lambda 2, né? Os autovalores são iguais. Só que ao invés de multiplicar pelo mesmo autovetor K2, ao invés de repetir esse autovetor, ele vai somar um novo vetor K3, que a gente vai encontrar usando essa expressão aqui, ó. Gente, então, normalmente, para encontrar autovetores, a gente faz a matriz A menos o nosso autovalor vezes I, ou seja, a gente subtrai o nosso autovalor da diagonal principal da matriz A, né? E multiplica isso pelo autovetor que a gente quer encontrar, igualando a zero. A diferença para encontrar esse vetor K3 que a gente tem aqui é que ao invés de igualar a zero, a gente vai igualar ao vetor K2 que a gente já encontrou aqui em cima. Tudo bem? Então, realmente é análogo ao que a gente fez lá no sistema 2x2. Quando a gente tinha dois autovalores iguais, para encontrar o segundo vetor, a gente tinha que usar essa mesma técnica, beleza? Então, ó, gente, recapitulando. Se você encontrar os autovalores do seu sistema, da sua matriz de coeficientes, e você encontrar dois autovalores iguais, ou seja, multiplicidade 2 aqui, e um autovalor diferente, para o autovalor diferente, você pode encontrar a primeira solução normal. Encontra o autovetor associado a ele e faz essa solução padrão aqui. Para o primeiro autovalor igual, você também pode seguir a solução padrão. Encontra um autovetor associado a ele e faz essa solução padrão que a gente tem aqui. Agora, já que a gente está em um sistema 3x3, a gente vai precisar de uma terceira solução, que vai ser escrita nesse formato, ó. Replica a segunda solução, multiplicando por t, mais uma solução padrão, só que com o vetor K3, que você encontra dessa forma aqui. Da mesma forma que você encontra os autovetores, só que agora você vai igualar ao vetor K2, ao invés de igualar a zero, beleza? Uma outra coisa que pode acontecer é você encontrar os seus três autovalores reais e iguais, os três. Ou seja, você encontrar um polinômio característico no formato lambda menos 2, por exemplo, elevado ao cubo. A única coisa que zera isso, o único valor que faz isso aqui zerar, é lambda igual a 2. Só que isso aqui está com multiplicidade 3, o que quer dizer que a gente tem três autovalores que valem 2, são exatamente iguais. Então, nesse caso, sua primeira solução vai ser a solução padrãozona, um autovetor vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Agora, sua segunda solução, já que o segundo autovalor já é igual, vai ser a réplica da primeira solução, só que multiplicada por t, mais
um vetor K2 vezes Euler elevado a lambda t. Ó, esse lambda é tudo igual, tá bom? Vamos chamar tudo de lambda, já que os três autovalores são iguais. E esse K2 você encontra naquele mesmo formato, como se fosse o formato de autovetor, só que você iguala ao vetor que você já encontrou na solução anterior. E por fim, a terceira solução vai ser a mesma ideia. Você vai replicar a primeira solução, só que agora, para não ficar igual à segunda, ao invés de multiplicar por t, você multiplica por t ao quadrado sobre 2. Aí você vai replicar essa segunda parte da segunda solução, e para não ficar exatamente igual, você multiplica por t. Então, repara que a gente está sempre pegando réplicas, né? A réplica da primeira, só que multiplicada por t ao quadrado sobre 2. A réplica da segunda, só que multiplicada por t. Só que aí, para a terceira solução ter o diferencial dela também, ela vai somar um vetor K3, que a gente encontra dessa forma aqui, multiplicada por Euler elevado a lambda t. Então, ela também quer ter o formato padrão, o formato padrãozão que a gente tem aqui em cima. E para isso, a gente precisa encontrar um terceiro vetor, um novo vetor que seja diferente dos outros. O resto, gente, é só réplica, é só multiplicando por t ao quadrado, por t, beleza? E por fim, uma outra situação que pode acontecer é você encontrar autovalores complexos. Em um sistema 3x3, se você encontrar autovalores complexos, os complexos vão ser conjugados um do outro, ou seja, eles aparecem em parzinhos conjugados, só vai trocar o sinal aqui do meio, mas a parte real é igual e a parte imaginária é igual. E o terceiro autovalor, com certeza, vai ser real. Não tem como você encontrar três autovalores complexos, justamente porque eles aparecem em pares conjugados, né? Tem que aparecer em parzinho. Então, com certeza, o seu terceiro autovalor vai ser real. E aí, mais uma vez, vai ser análogo ao que a gente viu lá nos sistemas 2x2. Você vai encontrar um autovetor associado a algum dos autovalores complexos, vamos chamar esse autovetor de K, e vai encontrar o autovetor associado ao autovalor real. E aí, suas soluções vão ter esse formato, ó. A primeira e a segunda solução vão estar associados aos autovalores complexos. Então, é daquele mesmo formato que a gente viu nos sistemas 2x2. Você pega a parte real do autovetor, que vai ser o B1, e pega a parte imaginária do autovetor, que vai ser B2. E aí, você encontra as soluções nesse formato. E para a terceira solução, que é associada ao autovalor real, você vai pegar o padrãozão, o autovetor dele, vezes Euler, elevado ao autovalor vezes t. Então, essas vão ser as suas soluções quando você tem autovalores complexos no seu sistema 3x3. E aí, mesma coisa, sua solução geral é uma constante vezes a primeira solução, mais uma constante vezes a segunda solução, mais uma constante vezes a terceira solução. Então, gente, tanto em sistemas 2x2 como em sistemas 3x3, a ideia ali de a gente resolver os sistemas por autovalores e autovetores é a gente perceber. A gente encontrou autovalores reais, são complexos, são iguais, são diferentes, e com base nisso, a gente encontrar cada solução. Então, você sempre vai fazer isso, encontrar os autovalores, ver se eles são iguais, ver se são diferentes, e em qual das regrinhas isso vai cair, e com base nisso, você encontra os autovetores e encontra cada solução específica. A sua solução geral, caso o exercício peça, vai ser a soma das soluções específicas que você encontrou, tudo bem? Então, vamos lá resolver um exercício sobre isso. Ó, gente, então a gente quer encontrar a solução geral desse sistema de EDOs. Ele já foi dado na forma matricial, já tá bonitinho. Então, aqui, ó, é como se a matriz xão fosse nossa matriz de funções, x, y e z. E aí, a derivada dela é igual tudo isso aqui. Então, o primeiro passo para a gente encontrar a solução geral do sistema de EDOs é a gente encontrar os autovalores da matriz de coeficientes. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente subtrai lambda de todos os valores da diagonal principal. Então, vai ficar menos 4 menos lambda, 5 menos lambda, e menos 3 menos lambda. Então, a gente subtrai o valor lambda que a gente quer encontrar de todos esses termos aqui.
Todos os outros valores da matriz vão continuar iguais. Então, aqui 1, 0, 1. E aí, para encontrar os autovalores, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, que vai nos dar o polinômio característico, e igualar a zero. Então, para calcular o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui, para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, né? E aí, vamos lá. Aqui, nessa primeira diagonal, a gente tem menos 4 menos lambda, vezes 5 menos lambda, vezes menos 3 menos lambda. Aí, aqui nessa segunda diagonal, vai zerar, por causa desse zero. Aqui fica 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar mais 1. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 1 vezes menos 1, que é menos 1, só que na diagonal secundária a gente troca o sinal, né? Então, fica mais 1 vezes menos 4 menos lambda. E aqui a gente tem menos 1 vezes menos 3 menos lambda. Desenvolvendo isso aqui, fazendo a distributiva, a gente vai ter menos 4 menos lambda no primeiro, e no segundo a gente tem mais 3 mais lambda. E aí, olha só, 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 corta com mais 3, e menos lambda corta com lambda. Então, sobrou só essa primeira parte aqui. E para a gente encontrar os autovalores, a gente quer saber quando isso vai ser igual a zero. Então, repara, gente, a gente tem o produto de 3 termos diferentes, e a gente quer saber quando isso vai zerar. Então, é só a gente ver quando cada um desses termos zera. Então, quando menos 4 menos lambda é igual a zero? Quando lambda é igual a menos 4. Aí, aqui, quando 5 menos lambda é igual a zero? Quando lambda é igual a 5. E aqui, quando menos 3 menos lambda é igual a zero? Quando lambda é igual a menos 3. Então, a gente encontrou nossos 3 autovalores aqui. São 3 autovalores reais e eles são diferentes, né? Um vale menos 4, o outro vale 5, o outro vale menos 3. Então, como a gente caiu no caso que nossos 3 autovalores são reais e diferentes, a gente vai encontrar um autovetor associado a cada um deles, e aí é só substituir nas soluções padrão, né? Então, vamos lá para o segundo passo, que é encontrar os autovetores. Então, vamos começar com o primeiro autovalor que a gente encontrou, que é o menos 4. Tanto faz a ordem, tá bom, gente? Vou fazer aqui na ordem que a gente encontrou, mas tanto faz. Então, a primeira coisa que a gente faz para encontrar os autovetores é subtrair o nosso autovalor da diagonal principal. Então, aqui vai ficar menos 4 menos menos 4, então, menos 4 mais 4, que vai dar 0. Aqui, 5 menos menos 4, fica 5 mais 4, que dá 9. E menos 3 mais 4, que vai ficar 1. E aí, todo o restante dos termos permanece igual, né? E aí, você vai multiplicar essa matriz, que você subtraiu o seu autovalor, pelo autovetor que você quer encontrar, x, y, z. Então, esse aqui é o autovetor K1, a gente está em busca dele. E a gente iguala isso a 0, 0, 0. É o formato padrão para encontrar um autovetor, tá bom, gente? E então, passando isso para a forma algébrica, na primeira linha a gente tem 0x mais 1y mais 1z igual a 0. Na segunda linha, 1x mais 9y menos z igual a 0. E na terceira linha, 1y mais 1z igual a 0. Então, gente, um mesmo autovalor sempre vai ter infinitos autovetores associados a ele. Então, por exemplo, todos os múltiplos do vetor 1, 1, 0 são autovetores associados a esse autovalor. Isso significa que se você multiplicar todas as coordenadas do seu vetor por um mesmo número, continua sendo um autovetor, tá bom? Mas o que importa para a gente encontrar os autovetores é a gente encontrar o formato específico ali. Porque ele não pode ser escrito simplesmente como x, y, z, né? Embora sejam infinitos autovetores, ele vai ter um formato padrão ali. E é através desse sistema que a gente encontra o formato padrão. Então, vamos lá encontrar qual é esse formato. Da terceira linha, a gente já consegue encontrar aqui, já consegue perceber que nesse formato padrão, a gente vai ter que o z, que é a terceira coordenada do vetor,
é igual menos y, que é a segunda coordenada do vetor. Então, ele já segue esse padrão ali. Substituindo isso na segunda linha, a gente tem que x mais 9y menos z. Então, se z é menos y é mais y, é igual a zero. Então, x mais 10y é igual a zero. E, portanto, x é igual a menos 10 vezes y. E a primeira equação tá falando pra gente a mesma coisa que a terceira, né? Elas são exatamente iguais. Então, o nosso autovetor K1, que seria escrito como x, y, z, pode ser escrito no formato x sendo menos 10 vezes y, o y sendo ele mesmo, assumindo o valor que ele quiser, e o z sendo menos y. Então, repare que a gente conseguiu encontrar um padrão aqui. Dependendo do valor que a segunda coordenada assumir, a primeira vai ser menos 10 vezes esse valor e a terceira vai ser menos esse valor. Então, colocando o y para fora, a gente encontra que todos os vetores múltiplos de menos 10, 1, menos 1, são autovetores associados ao autovalor menos 4. Então, a gente pode pegar esse vetor, por exemplo. A gente pode pegar K1 igual menos 10, 1, menos 1. Ou então, qualquer vetor múltiplo desse. Por exemplo, menos 20, 2, menos 2. Também é um vetor múltiplo disso aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para os outros autovalores. Para o autovalor 5, a gente subtrai 5 da diagonal principal, multiplica isso pelo autovetor que a gente quer encontrar. Então, agora a gente quer encontrar o autovetor K2. E aí, a gente iguala isso a 0, 0, 0. Passando para a forma algébrica, a gente tem menos 9x mais y mais z igual a 0 na primeira linha, x menos z igual a 0 na segunda linha, e y menos 8z igual a 0 na terceira linha. Então, da terceira linha, a gente sabe que y é igual a 8z, e da segunda linha, a gente sabe que x é igual a z. Substituindo isso na primeira linha, a gente tem menos 9 vezes x, só que o x é z, né? Mais y, então mais 8z, mais z é igual a 0. Então, a gente cai que menos z mais z é igual a 0, o que é uma verdade, né? Então, isso aqui tá só mostrando pra gente que realmente o que a gente encontrou nas duas equações de baixo satisfaz as três equações. Então, o nosso autovetor K2, que seria escrito no formato x, y, z, pode ser escrito no formato z, já que x é igual a z, 8z, já que y é igual a 8z, e o z que pode assumir o valor que ele quiser. Colocando o z para fora, a gente encontra que nossos autovetores são múltiplos de 1, 8, 1. Então, a gente pode pegar esse autovetor, por exemplo. A gente pode falar que K2 é 1, 8, 1. E, por fim, para o último autovalor, que é o menos 3, a gente subtrai menos 3 da diagonal principal, né? E aí, na primeira linha, fica menos x mais y mais z igual a 0. Na segunda linha, x mais 8y menos z igual a 0. E na terceira linha, y igual a 0. Então, da terceira linha, a gente já sabe que a segunda coordenada do autovetor sempre vai ser 0. Substituindo isso na segunda linha, a gente tem x menos z igual a 0, portanto, x igual a z. E vendo se isso condiz na primeira linha, a gente tem menos z mais 0 mais z igual a 0, e realmente 0 igual a 0. Então, tá condizente, né? Então, o nosso autovetor K3, que seria escrito como x, y, z, o padrão dele vai ser x sendo z, y sendo 0 e o z sendo ele mesmo. Ele é o parâmetro aqui que pode assumir o que ele quiser. Colocando o z em evidência, a gente vê que nossos autovetores são os múltiplos de 1, 0, 1. E esse pode ser um autovetor que a gente vai pegar. O K3 pode ser 1, 0, 1. Então, agora que a gente encontrou os três autovetores associados a cada autovalor, a gente pode encontrar nossa solução geral. A primeira vai ser o primeiro autovetor que a gente encontrou, então, menos 10, 1, menos 1.
vezes Euler elevado ao primeiro autovalor, que é menos 4, vezes t. A segunda solução vai ser o segundo autovetor, então o K2, que a gente encontrou 1, 8, 1, vezes Euler elevado ao segundo autovalor, que é 5, então elevado a 5t. E por fim, a terceira solução vai ser o terceiro autovetor que a gente encontrou, 1, 0, 1, vezes Euler elevado ao terceiro autovalor, que é menos 3, vezes t. E aí, nossa solução geral é uma constante C1 vezes a primeira solução, então relacionada ao primeiro autovalor, mais uma constante C2 vezes a segunda solução, mais uma constante C3 vezes a terceira solução. Então, essa é a solução geral desse sistema de EDOs. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!